Na última sessão da Câmara dos Deputados, antes do recesso, a deputada federal Bia Kicis denunciou o duplo padrão que vem sendo aplicado por setores do judiciário brasileiro que punem pessoas de direita, mesmo que suas condutas não sejam crimes, ao mesmo tempo em que liberta criminosos condenados, desde que sejam de esquerda. A deputada relatou: "Eu quero dizer que acabei de ler uma notícia que considero realmente chocante, embora não seja uma novidade nos últimos tempos. Eu li que a Polícia Federal foi visitar um empresário, não sei se prendeu, porque chamou um senador de gazela saltitante. Eu quero dizer que nem sei que empresário é esse, mas eu quero dizer que é absolutamente inconstitucional uma prisão por um crime de opinião que não existe. Isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Aliás, isso é vedado. A nossa Constituição, inclusive, veda qualquer tipo de censura, como muitos de nós temos sofrido, com páginas derrubadas, com canais de jornalistas, de deputados, de pessoas do povo derrubados. Agora temos uma prisão por crime de opinião, e não é a primeira, realmente não é a primeira. Até deputado já foi preso por isso. Esse tipo de abuso continua a acontecer dia após dia." Bia Kicis fez um apelo: "Isso não pode continuar. Nós não podemos chamar o Brasil de país democrático se estivermos convivendo com censura, com prisões ilegais, enquanto pessoas condenadas, sem trânsito em julgado, mas condenadas em primeiro e segundo grau, são colocadas na rua, são soltas por decisão judicial e pessoas sem nenhum processo são presas, caladas, censuradas, têm suas contas bancárias bloqueadas. Isso é aviltante. Isso precisa parar. Esperamos que as pessoas que precisam tomar providências para que esses abusos terminem, façam a sua parte." Em outro pronunciamento, a deputada mostrou como esse duplo padrão se observa também na política, com a indicação de pessoas investigadas e até mesmo condenadas para compor o ministério de Lula. Ela comparou com o tratamento dispensado a todos os indicados no governo Bolsonaro e concluiu: "Tenho muita vergonha e me dá até desespero ao vislumbrar o futuro para o nosso país. É triste, mas é o que temos para hoje. E é por isso que precisamos estar muito atentos aqui para que, atuando em oposição ao governo, possamos fazer valer os nossos mandatos e impedir as medidas que passarem por esta casa e que venham trazer o caos e o retrocesso ao povo brasileiro." Investigações seletivas tornaram-se comuns e até a regra no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nosso último dia, estamos usando da tribuna para passarmos recados. E eu quero dizer que acabei de ler uma notícia que eu considero realmente chocante, não é? Embora não seja uma novidade nos últimos tempos,
Eu li que um empresário a Polícia Federal foi visitar um empresário, não sei se prendeu, um empresário porque chamou um senador de gazela saltitante. Eu quero dizer que, nem sei que empresário é esse, mas eu quero dizer que é absolutamente inconstitucional uma prisão por um crime de opinião que não existe. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Aliás, é vedado. A nossa Constituição, inclusive, ela veda qualquer tipo de censura, como muitos de nós temos sofrido, as páginas derrubadas, canais de jornalistas, de deputados, de pessoas do povo. Mas agora, uma prisão por crime de opinião. Não é a primeira. Realmente não é a primeira. Até deputado já foi preso por isso. Mas esse tipo de abuso continua a acontecer dia após dia. Eu quero aqui registrar veementemente o meu repúdio a esse tipo de abuso. Isso não pode continuar. Nós não podemos chamar o Brasil de país democrático se nós estivermos convivendo com censura, prisões ilegais, enquanto pessoas condenadas, sem trânsito em julgado, mas condenadas em primeiro, segundo grau, são colocadas, né, na rua, são soltas por decisão judicial, pessoas são presas, caladas, censuradas, têm suas contas bancárias também bloqueadas, sem nenhum processo. Isso é aviltante. Isso precisa parar. E a gente espera que as pessoas que precisam tomar providências para que esses abusos terminem, que elas façam a sua parte. Mudando totalmente de assunto, eu quero compartilhar com o Brasil que hoje nós aprovamos na Comissão Especial a PEC número 7 de 2020, autoria do deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, que é uma proposta de emenda à Constituição para uma reforma tributária, uma reforma do nosso sistema tributário. É uma reforma bastante ousada, que traz transparência, simplificação, descentralização, fortalece a federação, dando mais poder para os nossos estados e municípios. Essa proposta, ela é reestruturante. Ela não adentra nas questões de política tributária propriamente dita, não fixa alíquotas, tudo isso fica para leis complementares, que essa casa terá que propor, que se debruçar sobre esse tema. Mas essa reestruturação proposta por essa PEC, ela faz com que tenhamos a esperança de finalmente termos um sistema tributário simples, transparente, e que o pagador de impostos, que eu acho que é um nome mais adequado do que contribuinte, que o pagador de impostos tenha compreensão daquilo que ele está pagando, porque hoje é um manicômio tributário, que ninguém sabe direito o que está pagando. Então, eu quero parabenizar o autor da iniciativa, o deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, agradecer ao deputado Passarinho, que foi o presidente da comissão, quero agradecer ao deputado general Peternelli, que presidiu a sessão no dia de hoje, vários deputados, todos os integrantes da comissão especial, que foram tão colaborativos. Fico muito feliz como relatora dessa PEC, com a sua aprovação, e quero contar que já no próximo ano, no início da legislatura, nós possamos ter essa PEC pautada no plenário da Casa, que ela seja aprovada, vá ao Senado, seja aprovada e finalmente promulgada. Isso sim trará um grande alívio a todos aqueles
que empreendem nesse país e a todos aqueles pagadores de impostos. Muito obrigada, senhor presidente. Lembro de uma novela antiga que tinha uma expressão que dizia o seguinte: a cada machadada uma minhoca. E a gente vai passando pelo Twitter e vai encontrando várias minhocas, não é? Por exemplo, eu estava aqui lendo que a artista, cantora indicada para o Ministério da Cultura, Margareth Menezes, a notícia que se tem é que ela tem uma dívida para com a União, inclusive com a pasta que ela deverá assumir, de mais de R$1 milhão. Fui procurar para ver se era real, se era verdadeiro isso, e, ao que tudo indica, ela diz que está pagando essa dívida. E que, aliás, uma das empresas dela teve problemas na época da Covid, mas a notícia diz que ela recolhia a contribuição do empregado e não repassava ao INSS. Então, isso é uma coisa bastante grave. E me fez lembrar que, na época em que a filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, foi indicada para assumir o Ministério do Trabalho, se não me engano, no governo Temer, ela não pôde fazê-lo porque ela tinha dívidas trabalhistas. Então, foi considerado, acho que pela Justiça, se não me engano, talvez o Supremo Tribunal Federal, que ela não tinha condições éticas para assumir a pasta. Fica aí, né? Mas aí tem outra minhoca. A gente continua olhando e mais minhocas vão surgindo. Então, estou vendo aqui que André Ceciliano, que vai assumir a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, essa pessoa é aquele que liderava a lista, tá, de rachadinhas na Assembleia do Rio de Janeiro. Tanto se falou, né, de rachadinha do Flávio Bolsonaro, quando era deputado, que não restou comprovado, o STJ anulou tudo, mas a acusação do Flávio Bolsonaro era de em torno de R$1 milhão. A do André Ceciliano é de 50 milhões, ou seja, 50 vezes mais do que aquela do Flávio, que nunca se comprovou. Então, realmente, eu quero sugerir aqui, né, ao Ministério Público, à Procuradoria da República, ao Tribunal de Contas da União, que investigue, que apure essa situação dos dois indicados, né? Se bem que, na verdade, precisa ampliar o leque, porque vários outros indicados para outras pastas têm problemas também com a Justiça, com o Tribunal de Contas. Mas esses dois foram as duas minhocas que eu encontrei agora dando uma passadinha pelo Twitter. E quero dizer que o povo brasileiro vai sentir muita falta do Ministério, dos ministérios, né, do governo Bolsonaro, ministérios técnicos. Você tirar um Paulo Guedes e colocar um Fernando Haddad, que diz que, ele mesmo diz, né, foi outro vídeo que eu vi, outra minhoca encontrada, que diz que estudou 2 meses de economia e ainda colava para passar nas provas. Meu Deus, como brasileiro dá muita vergonha e dá até desespero pensar o futuro que a gente consegue vislumbrar para o nosso país. É triste, mas é o que temos para hoje e é por isso que nós precisamos estar muito atentos aqui para que, como oposição, a gente possa fazer valer, né, os nossos mandatos e a gente consiga impedir as medidas que passarem por essa casa, que venham a trazer o caos e o retrocesso ao povo brasileiro. Muito obrigada.